Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Walter aqui na área. Bora lá continuar mais uma resolução, mais uma provinha aqui para vocês. A de hoje é do ITA 2023, da segunda fase, agora com vocês. A questão 5, questão essa de trigonometria. Então já vem comigo, já deixa seu like, o like é importante, é o combustível. Faz o canal crescer cada vez mais e mais. Você que está chegando agora, não assistiu ainda nenhum vídeo do Walter, se inscreva, ative as notificações para você receber outras resoluções. Tem muita maratona, tem muito conteúdo bacana que com certeza irá te ajudar. Olha só o que nós temos nessa questão. Sejam A, cosseno de alfa mais cosseno de beta, e B, seno de alfa menos seno de beta, com alfa e beta pertencente aos reais. Calcule o seno de alfa menos beta em função de A e B, sabendo que A e B não são ambos nulos. Pessoal, nós temos aqui algumas maneiras de resolver esse exercício. Eu pensei assim da seguinte forma, inclusive na primeira vez que eu resolvi esse exercício, que foi na época que ocorreu a prova, nós temos o seguinte, ó, eu sei que o A ele é exatamente o cosseno de alfa mais o cosseno de beta. E eu sei que o B, ele é exatamente quem? O seno de alfa menos o seno de beta. Como o exercício pediu para a gente calcular o seno de alfa menos beta, a ideia é a gente vai pensar, né? O que é o seno de alfa menos beta? Na minha terra tem Palmeiras, onde canto sabe A, é seno A, cosseno B, então é seno alfa vezes o cosseno de beta, menos quem? O seno de beta vezes quem? O cosseno de alfa. Então, significa que se aparecer essa expressão, eu tenho o que o exercício me pede. E aí, então, a gente pode pensar algumas formas de fazer aparecer essa expressão. A primeira que vem à cabeça, pelo menos que veio à minha cabeça, é o que aconteceria se eu multiplicasse A por B? Porque quando eu faço A por B, vai aparecer multiplicações de seno e cosseno. Então, o primeiro ponto aqui é multiplicar A por B. Então, eu fiz A vezes B. Na hora que eu faço isso, então a gente vai ficar com cosseno de alfa. Então, ó, cosseno de alfa mais cosseno de beta. Vou fazer aqui no passo a passo com vocês. Vocês sabem que a gente não tenta não deixar nada para trás, né? Então, aqui a gente vai ter o seno de alfa menos quem? Menos o seno de beta. Aqui eu vou fazer a distributiva. Cosseno de alfa vezes seno de alfa fica cosseno alfa, seno alfa. Então, aqui é cosseno alfa vezes o seno alfa. Cosseno alfa vezes menos seno de beta, então fica menos, vou colocar o seno primeiro, tá? Menos seno de beta vezes o cosseno de alfa. Ok, agora a gente tem aqui, ó, cosseno de beta vezes o seno de alfa, então vai ficar aqui mais, vou colocar o seno primeiro, tá? Seno alfa vezes quem? O cosseno de beta. E aí, por fim, cosseno de beta vezes seno de beta vai ficar menos o cosseno de beta vezes o seno de beta. Legal. Aí essa expressão é o seguinte, isso aqui vai ser igual. Agora a gente já consegue colocar alguns termos em comum. Observe que essa expressão e essa são arcos duplos. Arcos duplos de quem? Do seno. Porque se você lembrar, o seno de um 2x, o seno de 2x é exatamente 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Então, significa que o seno de x vezes o cosseno de x, então o seno de x vezes um cosseno de x é exatamente a metade do arco duplo. Então, é a metade do seno de 2x. Então, o que isso significa? Essa expressão aqui aparece exatamente o seno vezes o cosseno. E nessa expressão aparece exatamente o seno vezes o cosseno. E cada um com os seus respectivos arcos duplos. Então, significa que esse primeiro ele vai ser metade de quem? Do seno de 2α. Metade do seno de 2α. Aí você tem aqui menos. Esse daqui, pessoal, ele é exatamente metade do seno de 2β. Então, esse cara aqui é metade de quem? Do seno de 2β. Essa expressão aqui, ó, seno alfa cosseno beta cosseno alfa, é exatamente a expressão que eu quero. Então, este daqui é exatamente, vou até colocar aqui nas cores que eu preciso, então isso daqui é mais quem? O seno de alfa menos beta. Alfa menos beta. Então, já fiz aparecer uma parcela que eu tenho. Isso daqui é A vezes B. A vezes B. Posso colocar o meio em evidência, então você vai ter que A vezes B é meio de quem? De seno de 2α, menos o seno de 2β. Mais, exatamente o que eu preciso aqui, ó, o seno de alfa menos beta. Alfa menos beta. Então, beleza. Essa é a primeira igualdade que eu tenho, que já apareceu uma coisa boa.
Só que nessa igualdade eu não posso isolar o seno de alfa menos beta e dizer que é essa a resposta. Por quê? Como eu quero deixar em função de A e B, essa parcela aqui, ó, ela tem que sumir daqui. Então, o que a gente precisa fazer? É ver como que eu tenho a expressão seno de 2 alfa menos seno de 2 beta. Então, essa é a parte que agora eu preciso desaparecer. Então, eu vou aqui dar uma limpada no que eu não preciso. Então, eu vou pegar aqui, vou tirar essa parte aqui, que vai ser útil para a gente. E tudo aqui de cima eu não vou usar mais. Então, essa parte aqui eu vou tirar sem problemas nenhum, tá bom? Essa aqui eu já usei, então eu vou tirar também. Então, essa aqui também não preciso mais. Maravilha. Vou colar aqui a parte que nós sabemos que ela é verdadeira. Então, vou deixar ela aqui assim. Maravilha. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? O seno de 2 alfa menos o seno de 2 beta, isso aqui a gente pode utilizar as fórmulas que envolvem o seno da soma e o seno da diferença. Então, eu vou aqui rapidamente deduzir com vocês, porque eu não gosto de ficar jogando fórmula, e principalmente fórmulas que eu não decoro. Eu faço questão de não gastar o meu tempo decorando coisas que a gente pode deduzir de forma rápida. Por exemplo, o seno de x mais y, isso daqui é o seno de x, claro, decorar é sempre bom porque você ganha tempo. Seno de x mais y é igual ao seno de x vezes o cosseno de y mais o seno de y vezes quem? O cosseno de x. Se eu olhar para o seno de x menos y, isso daqui eu sei que é o seno de x vezes o cosseno de y menos o seno de y vezes o cosseno de x, vezes o cosseno de x. Legal. Como aqui envolve uma subtração de senos, então eu vou subtrair a expressão de cima da expressão de baixo. Então, a gente vai ficar com o seno de x mais y, seno de x mais y, menos o seno de x menos y. Isso aqui, por sua vez, na hora que eu subtrair, essa parcela cancela com essa, então você vai ter o seno de y cosseno de x menos menos. Então, vai ficar 2 vezes o seno de y vezes o cosseno de x. Aí a sacada, né, é você chamar x mais y de um certo p e o x menos y de um certo q. Se você somar essas duas expressões, você vai ficar aqui 2x é igual a p mais q. Então, significa que o x ele é exatamente p mais q sobre 2. Como x mais y é p e x menos y é q, nesse caso aqui, ó, vou pular uma etapa, tá? E o y ele vai ser p menos q dividido por 2. Então, essas são as duas informações que permitem, então, eu dizer que o seno, ó, o x mais y eu chamei de p. Então, o seno de alguém mais, ou menos aqui, perdão, o seno de outro alguém, ele é igual a 2 vezes o seno de y, só que o y é p menos q sobre 2, então ele é igual ao seno de quem? De p menos q sobre 2, vezes o cosseno de x, só que o x é p mais q sobre 2. Cosseno de p mais q dividido por quem? Dividido por 2. Então, nós temos essas formulazinhas aqui. Eu vou tirar essa parte da dedução, então peço desculpas aí pelo tempo que você teve para ver eu deduzindo, mas eu acredito que é sempre importante a gente saber uma vez ou outra para quem ainda está estudando. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Eu tenho o seno de 2 alfa menos o seno de 2 beta. Então, nesse caso aqui, ó, o P é o meu 2 alfa e o Q é o meu 2 beta. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes o seno de quem? Seria 2 alfa, ó, estou aplicando agora a fórmula. Então, ficaria 2 alfa menos 2 beta, ó, 2 alfa menos 2 beta, dividido por 2. Então, isso aqui dá só alfa menos beta. Então, 2 vezes o seno de alfa menos beta. Vezes o cosseno, 2 alfa mais 2 beta sobre 2. Então, vai ficar só alfa mais beta. Cosseno de alfa mais beta. Legal. Aqui ficou bom demais. Por quê, pessoal? Essa expressãozinha aqui, ó, vai ficando com uma carinha já. A gente sabe que meio que multiplica essa expressão, seno de alfa menos seno de beta, que é essa daqui que eu vou colocar. Ó. Isso daqui é exatamente 2 vezes o seno de alfa menos beta, vezes quem? Vezes, deixa eu puxar outra cor aqui de novo, o cosseno de alfa mais beta. Cosseno de alfa mais beta, mais o seno de alfa menos beta,
Isso, por sua vez, é exatamente igual a A vezes B. Então, já tenho coisas boas. Por quê? Essa expressão aqui, ó, eu posso cancelar com essa. Então, a gente ficou com o seno, vou até colocar aqui, ó, o seno em evidência. O seno de alfa menos beta, multiplicando quem? O cosseno de alfa mais beta mais 1. Isso é igual a A vezes B. Então, agora, para a gente finalizar o exercício, eu preciso saber exatamente quem é o cosseno de alfa mais beta. E para saber quem é o cosseno de alfa mais beta, a estratégia que eu fiz foi pegar essa expressão original e elevar ao quadrado cada um dos lados. Olha só, o que a gente vai ter? A ao quadrado é exatamente o quadrado do primeiro, então vai ficar cosseno ao quadrado de alfa, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, cosseno alfa vezes o cosseno beta. Aí depois aqui, mais o segundo ao quadrado, então mais cosseno ao quadrado de beta. Se eu elevar o b ao quadrado, né, então vai ficar b ao quadrado é igual ao seno ao quadrado de alfa menos 2 vezes seno alfa, seno beta. Isso aqui ficou bom demais, porque o cosseno da soma é cos, cos, sem, sem. Está aparecendo aqui, ó, cos, cos, e aqui vai aparecer o sem, sem. Então aqui, ó, sem alfa vezes o sem beta. Isso daqui mais seno ao quadrado, seno ao quadrado de beta. Se eu somar essas duas equações, a gente vai ficar com a quadrado mais b ao quadrado igual cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa, relação fundamental, isso daqui é 1. Cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa, relação fundamental, isso daqui também vale 1. Isso aqui também vai valer 1. Aqui eu posso colocar o 2 em evidência, mais 2 que multiplica quem? Cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos seno de alfa vezes o seno de beta. Só que aí, pessoal, olha que bonito ficou isso daqui. Eu sei que a quadrado mais b ao quadrado, isso aqui é exatamente igual a 2 mais 2 vezes essa expressão. Só que essa expressão ela é cosseno de alfa mais beta. Isso daqui é igual ao cosseno de alfa mais o beta. Agora, o que a gente vai fazer? Só pegar essa expressão e jogar aqui na nossa continha. Então, a gente vai ficar com o seguinte. Então, o que a gente vai fazer? Se eu isolar aqui, por exemplo, o cosseno de alfa mais beta, quem que ele vai ser? Ele vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 dividido por quanto? Dividido por 2. Então, eu isolei. Agora, para finalizar, né, e você não ir embora, eu vou exatamente porque eu preciso. Então, agora aqui é exatamente a resposta final. Então, a gente vem aqui, ó, eu sei que o seno de alfa menos beta vezes, vou abrir o colchete aqui, ó, o cosseno de alfa mais beta. Só que o cosseno de alfa mais beta é a quadrado. Então, aqui vezes, vou ter que abrir um colchetes maior. Vezes quem? A ao quadrado mais b ao quadrado é menos 2 dividido por 2 mais aquele 1. E isso daqui é exatamente igual a vezes b. Aqui tá legal. Por quê? O que vai acontecer? Ó, vem comigo. Aqui dentro eu posso tirar o MMC, então a gente vai ficar com o seno de alfa menos beta, que multiplica aqui, ó. Se eu pegar esse cara aqui, eu posso passar ele multiplicando, então a gente vai ficar com a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 mais 2, tudo isso dividido por 2. Eu estou tirando o MMC, tá? Então foi isso que eu fiz. Isso aqui, tudo dividido por 2, é igual a AB. Essa parcelinha do menos 2 cancela com mais 2. Esse 2 que está dividindo, ó, vai ficar assim, ó, o seno, deixa eu colocar aqui a cor de novo, o seno de alfa menos beta, ele vai multiplicar quem? Aqui em cima só sobrou a quadrado mais b ao quadrado. A ao quadrado mais b ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 2. Aí, essa expressão é igual a b. A vezes b. Esse 2 que está dividindo, eu vou passar ele multiplicando, e aí fechou o rolê, né? Por quê? O que vai acontecer para a gente? O seno de alfa menos beta, ele vai ser 2ab, dividido por quem? Dividido por a quadrado, mais o b ao quadrado, fechando o rolê e chegando aqui na nossa resposta final. Então, essa daqui é a resposta, 2ab dividido por a quadrado mais b quadrado. Quando você exibe todas as contas, né, fala, pô, que questão difícil. Sim, é claro que é uma questão difícil. Só que é uma questão onde a gente utilizou estratégias que
a gente acaba utilizando muitas vezes, né? Fazer as coisas aparecerem. Então, a primeira coisa foi multiplicar A com B. Segunda coisa foi elevar ao quadrado dos dois lados. Só que a gente acabou não fugindo, né, do seno e do cosseno do produto, que é as fórmulas de prostaferese. Então, acaba sendo um pouco maçante. Outra forma de fazer seria aplicar a fórmula direto aqui no início, ou seja, aplica a fórmula da soma, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, e depois você poderia ir trabalhando com as expressões que iam fornecer. Aí você pode usar A dividido por B, daria para meter uma tangente no meio do caminho. Então tem umas outras formas, mas acredito que nenhuma permite você não ter que lembrar da soma ou ter que manipular tanto quanto eu manipulei. É uma questão de segunda fase, é uma questão aí bastante exigente em termos de habilidade de conta, sem dúvida alguma. De qualquer forma, fiz aqui com amor e carinho, espero que você tenha entendido, tenha gostado. Um super abraço, deixa seu like aí sempre e a gente se encontra na próxima resolução. Tchau!